Boa tarde, galera. Meu nome é Aldemir Carvalho, sou professor da disciplina de Eletricidade Básica e hoje a gente vai continuar com o assunto da Lei de Ohm. Só que agora nós vamos para circuitos resistivos em paralelo. Eu gostaria que vocês continuassem me mandando dúvidas, certo? Me mandaram uma dúvida a respeito de código de cura de resistência. Eu vou estar postando hoje o vídeo sanando essa dúvida, né? E eu gostaria que vocês falassem comigo. Qualquer dúvida que aparecesse, eu estou disponível tanto na plataforma quanto no WhatsApp, certo? Eu estou no grupo de vocês. Eu acredito que seja mais fácil para vocês falar comigo pelo WhatsApp. Eu estou disponível em qualquer um dos canais, certo? Não vamos acumular dúvidas. Me perguntem e o que estiver ao meu alcance eu vou fazer. Certo. Aqui a gente tem um circuito com dois resistores em paralelo. Nota que eles estão conectados entre si por dois pontos. Em um circuito em paralelo, todos os componentes possuem a mesma tensão. Então vamos supor que a tensão da fonte seja 10 volts. Todo mundo que está em paralelo com a fonte vai ter uma queda de tensão igual a 10 volts. Diferente do circuito em série. Como é que funcionava para um circuito com resistores em série? Cada resistor tinha uma queda de tensão diferente, que era diretamente proporcional ao seu valor. Então, para um circuito em série, quanto maior o valor de resistência, maior seria a queda de tensão nele. Aqui não. Aqui, o resistor R1 pode ser diferente do resistor R2 em valor, que a queda de tensão dos dois vai ser a mesma, por estarem em paralelo. Então, todo mundo que está em paralelo tem a mesma tensão, certo? Em relação à corrente para um circuito em paralelo, aqui a gente tem o polo positivo e o polo negativo da fonte, certo? Uma fonte de tensão contínua. A corrente é gerada, ela nasce no polo positivo e vai percorrer o circuito, certo? Então, a corrente total surge aqui, ela vai percorrer o circuito até este ponto. Neste ponto aqui, não é mais a corrente total, porque aqui eu tenho um divisor de corrente. Parte da corrente vai descer por esse ramo aqui, que é o ramo do resistor R1, e a outra parte da corrente vai descer por este outro ramo aqui, que é o ramo do resistor R2. Então, a corrente que percorre o ramo do resistor R1, eu vou chamar de I1. E a corrente que percorre o ramo do resistor R2, eu vou chamar de I2. Recapitulando, a corrente total ela percorre até este ponto. Quando chega aqui, ela vai se dividir para alimentar o circuito inteiro. Então, uma parte vem para cá e a outra parte vem para cá. Se ela vai se dividir, a soma dessas partes tem que ser igual ao total. Então, I1 mais I2 tem que ser igual à corrente total. Vamos supor, né? Vamos dar um valor aqui para a corrente I1. Vamos supor que a corrente I1, vamos supor que a corrente I1 seja igual a 1 ampere. Vamos supor que a corrente total seja igual a 1,5 ampere. Quanto seria o valor de I2? Ora, se I1 mais I2 tem que ser igual à corrente total, a IT, né? A gente vai botar aqui IT igual a I1 mais I2. I total é 1,5. I1 é 1 mais I2. Quanto seria o valor de I2? Meio. Porque 1 mais meio vai dar 1,5, que é justamente a corrente total. Certo? Meio mais 1 igual a 1,5. Continuando. Para encontrar a corrente total em um circuito resistivo, lembra que a gente precisa achar a resistência equivalente? E para me achar a resistência equivalente em resistores em paralelo, né, eu uso essa fórmula aqui, ó. Resistência, o inverso da resistência equivalente é igual à soma do inverso de todos os resistores. Desenvolvendo isso, né, eu tenho que o inverso da resistência equivalente, 1 sobre a resistência equivalente, é igual a R1 vezes R2, dividindo
R2 mais R1. Aqui eu tirei o MMC. Né? MMC entre R1 e R2 é R1, R2. R1, R2 dividido por R1, R2. R2 vezes 1, R2. R1, R2 dividido por R2 dá R1. R1 vezes 1 dá R1. Por isso que fica assim. Aí o que eu faço? Eu vou elevar os dois termos da equação a menos 1. Quando eu faço isso, né, eu inverto a fração. O que era 1 sobre resistência equivalente vai ser somente resistência equivalente, ou resistência equivalente sobre 1. E o que era R2 mais R1 dividido por R2 vezes R1 vai ser R2 vezes R1 dividido por R1 mais R2. E é isso aqui que nós vamos usar para resolver a nossa resistência equivalente. Correto? Vamos continuar. Vamos resolver esse problema aqui. Então, eu tenho uma fonte de tensão cujo valor é 50 volts. Eu tenho um resistor R1 cujo valor é 100 ohms. E eu tenho um resistor R2 cujo valor é 50 ohms. O que eu peço aqui? Eu quero que tu me encontre todas as correntes desse circuito. Primeira coisa que a gente vai fazer é resolver a resistência equivalente, certo? Resistência equivalente, nós temos um resistor de 100 ohms em paralelo com um resistor de 50 ohms. Então, a resistência equivalente desses dois resistores é a multiplicação dos dois dividido pela soma dos dois, como a gente deduziu aqui na página anterior. Então, 100 vezes 50, 100 vezes 50, dividido por 100 mais 50, dividido por 100 mais 50. Então, ó, resistor de 100, resistor de 50. 100 vezes 50, dividido por 100 mais 50. Jogando isso na calculadora, vai dar 33,33 ohms. Essa é a minha resistência equivalente. Aí agora eu vou encontrar a corrente total, né? Corrente I1 e corrente I2. Corrente I1 e corrente I2. Corrente total é tensão total dividido pela resistência equivalente, né? Tensão total é a tensão de 50 volts. Resistência equivalente, 33,33 que a gente encontrou no cálculo anterior. Então, eu tenho a tensão, que é 50, dividido pela resistência equivalente, que é 33,33. Isso aqui vai dar 1,50 ou 1,5 amperes, certo? Aqui a gente já sabe que a soma de I1 e I2 vai ter que dar obrigatoriamente 1,5, certo? Como é que eu vou fazer para achar a corrente I1 e a corrente I2? Aplicando mais uma vez a lei de Ohm, só que no ramo. Para mim descobrir a corrente do ramo, eu preciso dividir a tensão do ramo pela resistência total daquele ramo. Então, aqui, ó, a corrente I1, né, ela percorre esse ramo bem aqui. Ó. Qual é a tensão do ramo? 50 volts. Por quê? Porque o resistor está em paralelo com a fonte de tensão. Então, a queda de tensão nesse resistor é a mesma tensão da fonte. Por isso que eu coloco aqui 50 volts. E o valor da resistência? 100 ohms. 50 dividido por 100, 0,5 amperes. A mesma coisa eu vou fazer para este outro ramo aqui. Quem é a tensão em cima desse resistor? Está em paralelo com esse, que está em paralelo com a fonte. Então, todo mundo tem a mesma tensão. Então, quer dizer que a tensão em cima desse resistor também é 50 volts. Então, eu tenho 50 volts de tensão dividido por 50 ohms de resistência. 50 dividido por 50 é igual a 1 ampere. Olha só, 1 mais meio, 1,5, certo? E total é igual a I1 mais I2, 0,5 mais 1 é igual a 1,50, certo? Finalizada a aula que vem nós vamos vir com circuito misto e depois a gente vai resolver
bastante atividade. Eu vou resolver várias atividades e vou gravar aqui explicando para vocês e vocês também vão fazer em casa, certo? Qualquer dúvida eu estou à disposição, certo? Vocês podem falar comigo por WhatsApp ou pela plataforma, pelo Google Classroom. Boa noite.